O diretor invadiu o refeitório e gritou: Quem é dono de uma mochila verde? O rosto do diretor Carvalho estava vermelho. Não rosa, não corado. Vermelho como se estivesse segurando a respiração debaixo d'água por 2 minutos. Ele entrou pelas portas do refeitório com tanta força que bateram contra as paredes. A sala inteira ficou em silêncio. 300 alunos congelaram no meio da mordida. Ele ficou ali escaneando rostos, peito arfando. Então ele gritou: Quem é dono de uma mochila verde? 6 mãos se levantaram. A minha foi uma delas, né? Grande erro. 2 seguranças apareceram atrás dele. Segurança Souza e Segurança Silva, ambos com as mãos nos cintos. O diretor Carvalho apontou para nós. Vocês 6 comigo agora. Deixem tudo. Olhei para meu melhor amigo, Kaique. Ele murmurou. Que diabos? Mas eu não podia responder. Levantei com os outros. Priscila, da aula de artes. Leonardo, do time de basquete. 2 garotas do primeiro ano que eu não conhecia. E David com seus fones de ouvido eternos. Caminhamos em direção ao diretor como se estivéssemos indo para a nossa própria execução. 300 alunos nos observaram ir. Ninguém fez um som. Seguimos o diretor Carvalho pelo corredor principal. Os seguranças caminharam atrás de nós, bloqueando qualquer chance de fuga. Não que eu fosse fugir, eu não tinha feito nada de errado. Minha mochila verde era apenas uma mochila, comprada em promoção na Americanas em agosto passado. Nada especial, nada ilegal. Mas o rosto do diretor Carvalho dizia o contrário. Ele andava rápido, sem olhar para trás. Seus sapatos sociais batendo contra o piso como um cronômetro de contagem regressiva. Clique, clique, clique. Passamos por salas de aula vazias, pela biblioteca, pela quadra. Para onde estávamos indo? O escritório do diretor era na outra direção. Viramos pelo corredor de ciências, passando por laboratórios de química e salas de biologia com seus pôsteres de hélices de DNA e tabelas periódicas. Passamos pela sala dos professores, onde pude ver a professora Santos tomando café pela janela. Ela olhou para cima quando passamos, sua expressão mudando de casual para preocupada quando viu os seguranças. Continuamos andando. O diretor Carvalho empurrou as portas no final do corredor, as que levavam ao prédio auxiliar. Essa parte da escola era pouco usada, apenas salas de depósito e o auditório velho que condenaram depois do vazamento no teto ano passado. Por que estávamos aqui? O diretor Carvalho parou em frente à sala 142, a antiga sala de depósito de teatro. Ele puxou uma chave e destravou. A sala estava escura. Apenas uma luz fluorescente que piscou quando ele apertou o interruptor. Prateleiras de metal alinhadas nas paredes cheias de adereços velhos e peças de figurino cobertas de poeira. Havia uma mesa no centro com 6 cadeiras arranjadas ao redor. Sentem, o diretor Carvalho disse.
Sua voz tinha caído de grito para algo mais baixo, mais controlado. De alguma forma isso era pior. Nós sentamos, os dois seguranças ficaram perto da porta. O segurança Souza cruzou os braços. O segurança Silva pegou o celular e começou a digitar algo. O diretor andava na nossa frente. De um lado para o outro, de um lado para o outro, as garotas do primeiro ano estavam chorando baixinho. Priscila agarrou a borda da mesa. A perna do Leonardo balançava nervosamente. David tinha seus fones ao redor do pescoço agora, o rosto pálido. Tentei fazer contato visual com qualquer um deles. Tentei encontrar alguma pista sobre o que estava acontecendo. Ninguém olhava para mim. O diretor Carvalho finalmente parou de andar e virou para nos encarar. Um de vocês trouxe algo para a escola hoje. Algo que não pertence aqui. Algo perigoso. Meu estômago caiu. Perigoso. O que poderia estar em uma mochila que causaria esse tipo de reação? Vamos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil? O diretor Carvalho continuou. Sua voz estava firme agora, quase calma. Isso me assustou mais do que os gritos. O jeito fácil é alguém confessar agora, me dizer exatamente o que está na mochila e onde está. O jeito difícil envolve buscas policiais e os pais de todos sendo chamados. Então, vou perguntar mais uma vez. Ele se inclinou para frente, mãos espalmadas na mesa. Quem trouxe ninguém falou. A sala estava tão silenciosa. Eu podia ouvir a luz fluorescente zumbindo acima de nós. Uma das garotas do primeiro ano estava tremendo. O diretor Carvalho se endireitou e acenou para o segurança Souza. O segurança Souza deu um passo à frente e tirou um bloco de notas. Vamos fazer perguntas a cada um de vocês, individualmente, começando por você. Ele apontou para Leonardo. Venha comigo. Leonardo levantou devagar. Seu uniforme de basquete pendurado, solto no corpo. Ele seguiu o segurança Souza para o corredor, a porta fechou atrás deles. Podíamos ouvir vozes abafadas pelas paredes, mas não conseguíamos distinguir palavras. O diretor Carvalho ficou na sala conosco, braços cruzados, observando. O segurança Silva ficou perto da porta, ainda digitando no celular. Os minutos se arrastaram. 5 minutos, 10, 15. O que estavam perguntando ao Leonardo lá fora? A porta se abriu e Leonardo voltou. Seu rosto estava ilegível. O segurança Souza apontou para Priscila. Você é a próxima. Priscila se levantou, mãos tremendo. Ela seguiu Souza para o corredor. A porta fechou de novo. Tentei chamar a atenção do Leonardo, mas ele estava encarando a mesa. Mandíbula tensa. O que tinham perguntado a ele? O que ele tinha dito? A espera era tortura. Minha mente passou por tudo na minha mochila.
Livros, cadernos, canetas, minha calculadora, uma barra de cereal meio comida. Minhas roupas de educação física, que provavelmente cheiravam mal. Nada perigoso. Nada que justificasse isso. Priscila voltou depois de 20 minutos. Seus olhos estavam vermelhos como se tivesse chorado. O segurança Souza apontou para uma das garotas do primeiro ano. Sua vez, a garota levantou tão rápido que a cadeira arranhou o chão. Ela estava tremendo muito enquanto caminhava para o corredor. Eu podia ouvir a voz dela através da porta, aguda e assustada. Ela estava falando rápido, palavras tropeçando umas nas outras. Então, silêncio, depois mais conversa. Ela voltou depois de 15 minutos parecendo devastada. O segurança Souza apontou para a segunda garota do primeiro ano. Ela estava chorando antes mesmo de levantar. Quando ela voltou, Souza olhou para David e para mim. Vocês dois vamos... Nós dois levantamos. As mãos do David estavam enfiadas fundo nos bolsos. Seguimos o segurança Souza para o corredor. O segurança Silva se juntou a nós, deixando o diretor Carvalho sozinho com os outros quatro. Souza nos levou mais para o fim do corredor até duas salas de aula separadas, uma de frente para a outra. Você, ele apontou para David, aqui. Então, para mim, é você ali. Entrei na sala de aula vazia. Era um dos laboratórios de ciências antigos, com bancadas pretas e saídas de gás para bicos de Bunsen. O segurança Silva me seguiu e fechou a porta. Ele apontou para um banco, sentei, ele tirou seu bloco de notas. Nome Caio Ribeiro. Ele escreveu. Série, segundo ano. Ele acenou. Me conte sobre sua mochila, Caio. Descreva. Eu descrevi. Mochila verde, dois compartimentos principais. Bolsos laterais para garrafas de água, um bolso pequeno na frente para canetas. Nada especial. Ele escreveu tudo. Quando você comprou? Agosto passado, antes das aulas começarem, minha mãe comprou na Americanas. Ele acenou de novo. O que tem dentro dela agora? Listei tudo que conseguia lembrar. Livros de história e português. Meu caderno de matemática estorro, a calculadora, roupas de educação física, desodorante. Aquela barra de cereal que comecei no terceiro tempo. Mais alguma coisa? O segurança Silva perguntou. Seu tom era neutro, mas seus olhos eram afiados, observando meu rosto por qualquer indício. Não, quer dizer, provavelmente alguns papéis velhos no fundo. Coisas que esqueci de limpar, mas nada importante. Ele escreveu mais notas. Onde está sua mochila agora? No meu armário, número 312. Ele escreveu. Alguém mais tem acesso ao seu armário? Não, só eu. Bem, quer dizer, a escola tem chaves mestras. Mas nenhum outro aluno? Ele acenou. Alguém pediu para pegar sua mochila emprestada recentemente? Colocar algo nela, usar para qualquer coisa, não. Por quê? O segurança Silva não respondeu minha pergunta. Ele só continuou escrevendo. Então olhou para cima. Caio, isso é importante.
Você trouxe algo para a escola hoje que poderia ser considerado uma arma? Qualquer coisa que pudesse machucar alguém? Meu coração começou a bater forte. Não, absolutamente não. Eu juro que não trouxe nada assim. Ele estudou meu rosto por um longo momento. Se você está protegendo alguém, agora é a hora de dizer algo. Se alguém colocou algo na sua mochila sem seu conhecimento, você precisa me contar. Eu não sei de nada, juro. Minha mochila é só uma mochila normal com coisas normais de escola. O segurança Silva fechou o bloco. Espera aqui. Ele saiu da sala. Fiquei ali sozinho com meus pensamentos em espiral. Uma arma? Alguém tinha trazido uma arma para a escola em uma mochila verde. Minha mochila era verde, mas eu não tinha trazido nada. O que significava que um dos outros 5 tinha. Mas quem e que tipo de arma? Uma faca, uma arma de fogo, outra coisa? Minhas mãos estavam tremendo. Eu tinha levantado a mão e me voluntariado como suspeito de algo que não fiz. Como eu ia provar minha inocência? Eles acreditariam em mim? Iriam revistar todos os nossos armários? E se encontrassem algo no meu que alguém tinha plantado? A porta abriu. O segurança Silva voltou com o diretor Carvalho. O rosto do diretor ainda estava vermelho, mas agora ele parecia cansado também, exausto. Ele sentou em um dos bancos na minha frente. Caio, eu te conheço desde que você era calouro. Boas notas. Nenhum problema disciplinar. Seus professores falam muito bem de você. Ele fez uma pausa. Então, vou te perguntar diretamente. Você trouxe uma arma de fogo para a escola hoje? A palavra me atingiu como um golpe físico. Uma arma de fogo? Alguém tinha trazido uma arma. Não, eu disse. Minha voz saiu trêmula. Não, eu nunca faria isso. Nunca. O diretor Carvalho acenou devagar. Ok, eu acredito em você. Mas vamos precisar revistar seu armário e sua mochila mesmo assim para fins de eliminação. Temos sua permissão? Sim, com certeza. Revistam o que quiserem. Ele se levantou, o segurança Silva vai te escoltar até seu armário. Você vai abrir e dar um passo para trás. Ele vai conduzir a busca. Se tudo estiver certo, você será liberado de volta para a aula. Entendido? Eu acenei. Caminhamos de volta pelo corredor, passando pela sala onde os outros estavam esperando. Pude vê-los através da pequena janela na porta, todos sentados em vários estados de ansiedade. David estava sendo levado para fora de sua sala pelo segurança Souza. Chegamos no meu armário, no segundo andar. Minhas mãos estavam tremendo tanto que mal conseguia acertar a combinação. Primeira tentativa falhou. Segunda tentativa falhou. Na terceira vez, consegui abrir. Minha mochila verde estava na prateleira de cima, exatamente onde deixei aquela manhã. O segurança Silva calçou luvas de látex. Ele levantou a mochila com cuidado, colocou no chão e abriu o zíper do compartimento principal. Ele tirou meus livros um por um, verificou dentro de cada um.
depois meus cadernos, depois meu estojo. Ele abriu cada bolso, sentiu ao longo de cada costura. Ele encontrou minhas roupas de educação física e fez careta com o cheiro, mas continuou procurando a barra de cereal, minha calculadora, alguns papéis amassados. Nada que não deveria estar ali. Ele olhou para mim. É tudo? Sim, senhor. Ele fechou o zíper da mochila e se levantou. Ok, você está liberado, volte para o almoço. Alívio inundou por mim tão intensamente que me senti tonto. E os outros, né, a expressão do segurança Silva endureceu. Não é da sua conta. Vá, peguei minha mochila e segui em direção ao refeitório. Minhas pernas estavam fracas. Eu tinha sido inocentado, mas isso significava que um dos outros 5 tinha trazido uma arma para a escola. Tinha com eles agora. Quem? Continuei andando, mas minha mente estava acelerada. Eu precisava saber quem, precisava saber por quê. Cheguei na entrada do refeitório e parei. O refeitório ainda estava meio cheio de alunos. O período de almoço tinha mais 30 minutos. Kaique me viu imediatamente e acenou. Sentei na nossa mesa e ele começou a fazer perguntas. Cara, o que foi aquilo? Para onde te levaram? Eu baixei a voz. Alguém trouxe uma arma de fogo para a escola e uma mochila verde. Os olhos do Kaique se arregalaram. O que, sério? Sério. Eles questionaram todos nós, revistaram meu armário. Tô liberado, mas um dos outros 5 tem. Kaique olhou para as portas do refeitório como se esperasse alguém entrar atirando. Quem você acha que é? Pensei nos outros 5. Leonardo era um bom aluno popular, indo para a faculdade com bolsa de basquete. Não combinava com o perfil. Priscila era quieta, artística, sempre desenhando nas margens dos cadernos. Não conseguia imaginar lá trazendo uma arma. As duas garotas do primeiro ano pareciam genuinamente apavoradas, não como se estivessem escondendo algo. Isso deixava David. David com seus fones e sua tendência de ficar sozinho. Mas isso era justo. Eu estava criando o perfil dele só porque era quieto, percebi que não sabia nada sobre nenhum deles. Não realmente qualquer um podia estar escondendo qualquer coisa. 20 minutos se passaram, então o segurança Souza apareceu na porta do refeitório. Ele examinou a sala e seus olhos travaram na nossa mesa. Ele caminhou até nós, Caio Ribeiro. Sim, venha comigo, por favor. Meu estômago caiu. Achei que estava liberado. Porque precisavam de mim de novo. Segui o segurança Souza de volta pelo corredor. Não fomos para o prédio auxiliar dessa vez, fomos para o escritório principal. A porta da sala de conferências estava aberta. Dentro eu pude ver o diretor Carvalho, o segurança Silva e uma mulher de uniforme policial que não reconheci, delegada baseado no distintivo no cinto. Ela tinha cabelo grisalho curto e olhos afiados que me avaliaram enquanto entrava. Sente, Caio, o diretor Carvalho disse. Sentei.
A delegada se apresentou como delegada Linda Voz, Caio. Precisamos fazer algumas perguntas adicionais. Você disse que não reconheceu ninguém colocando nada na sua mochila. Correto, correto. E você disse que seu armário só é acessível por você? Sim, ela acenou. Você tá com seu celular? Sim, posso ver, por favor? Entreguei desbloqueado. Ela rolou minhas mensagens, minhas ligações recentes, minhas fotos. Ela parou em algo e sua expressão mudou. Caio, pode explicar essa mensagem de texto? Ela virou o telefone para me mostrar. A mensagem era de 3 dias atrás, de um número que não reconheci. O texto dizia: ainda está valendo para sexta. Mochila verde perto das portas da quadra. Não esquece. Eu olhei fixamente. Não sei o que é isso. Não respondi. A delegada Voz rolou para baixo. Tinha minha resposta. Entendido. Te vejo lá. Meu sangue gelou. Eu não mandei isso. Juro que não mandei isso. Ela levantou uma sobrancelha. Esse é seu telefone? Sim, mas eu não mandei essa mensagem. Alguém mais deve ter mandado. Quem tem acesso ao seu telefone? Ninguém. Quer dizer, deixo no armário durante a educação física, mas tem senha. A delegada Voz trocou um olhar com o diretor Carvalho. Caio, essa mensagem indica que você está planejando encontrar alguém para entregar ou receber uma mochila verde perto das portas da quadra na sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Eu sei como isso parece, mas eu não mandei essa mensagem. Verifica o horário. Que horas diz que mandei? Ela olhou. 14 horas e 47. Eu estava na aula de matemática, às 14h47, quarto tempo. Professor Andrade, ela pode confirmar que eu estava lá o tempo todo. Verifica a lista de presença. O segurança Silva já estava no computador, puxando a informação. Ele acenou. Confirma que ele estava na aula. A delegada Voz não estava satisfeita. Então alguém mais mandou essa mensagem do seu telefone durante o quarto tempo. Quem, não sei, meu telefone estava no armário, qualquer um com acesso à combinação do meu armário poderia ter feito. Quem sabe sua combinação? Pensei nisso, só eu. E acho que o Kaique, meu melhor amigo, contei para ele uma vez quando precisava que ele pegasse minha calculadora. A delegada Voz escreveu algo sobrenome do Kaique, Silva, mas ele não faria isso. Ele é meu melhor amigo. Ele tem uma mochila azul de qualquer jeito. Vamos precisar falar com ele independentemente. Eles me deixaram sair da sala de conferências, mas disseram para eu ficar no campus. Voltei para o refeitório, mas o período de almoço tinha acabado. Alunos inundavam os corredores indo para o quinto tempo. Vi Kaique perto do armário dele e segurei o braço dele. Cara, acharam uma mensagem no meu celular. Alguém mandou uma mensagem sobre uma mochila verde. Vão te questionar. O rosto do Kaique ficou pálido. O quê? Por quê? Porque você sabe a combinação do meu armário.
Eles acham que você pode ter usado meu telefone. Caio, eu juro que não mexi no seu telefone. Nunca faria isso. Eu sei. Eu falei pra eles. Só conta a verdade. Antes que ele pudesse responder, o segurança Souza apareceu. Kaique Silva, venha comigo, por favor. Kaique me deu um olhar de pânico antes de seguir Souza em direção ao escritório principal. Fiquei no corredor me sentindo impotente. O sinal tocou para o quinto tempo, mas não conseguia me mexer. Alunos passaram correndo por mim para a aula. Eu deveria estar indo para português, mas estava preso nesse pesadelo. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Para de fazer perguntas. Eu olhei fixamente. Outra vibração. Isso não é da sua conta. Outra. Fica quieto ou piora. Minhas mãos estavam tremendo. Alguém estava me ameaçando. Alguém que tinha meu número, alguém que sabia que eu estava conversando com pessoas sobre isso. Virei e corri em direção ao escritório principal. Entrei pela porta e a secretária olhou assustada. Preciso ver a delegada Voz agora. É uma emergência. A secretária pegou o telefone. 2 minutos depois, a delegada Voz saiu da sala de conferências. Mostrei meu telefone para ela. As mensagens ameaçadoras. Ela leu sua expressão escurecendo. Quando você recebeu essas? Agora mesmo, tipo 2 minutos atrás, ela pegou meu telefone. Vou ficar com isso como evidência. O segurança Silva vai te dar um telefone temporário para contato de emergência com seus pais. Não discuta essas mensagens com ninguém. Entendido. Eu acenei. A delegada Voz voltou para a sala de conferências. Pude ouvir vozes alteradas lá dentro. O diretor Carvalho soava irritado. Outra voz que não reconheci estava discutindo de volta. Então, silêncio. A porta abriu e Kaique saiu. O rosto dele estava vermelho e ele parecia furioso. Eles acham que eu plantei uma arma na mochila de alguém usando seu telefone para marcar um encontro. Isso é insano. O que você falou para eles, a verdade, que estava na aula o quarto tempo inteiro, que não mexi no seu telefone em semanas, que não sei nada sobre uma arma. A delegada Voz apareceu atrás do Kaique. Vocês dois esperem no escritório da orientação. Não saiam do campus. Caminhamos até o escritório da orientação e sentamos nas cadeiras desconfortáveis do lado de fora da porta da orientadora Ferreira. A orientadora estava em sessão com alguém, podíamos ouvir choro através da porta. Kaique colocou a cabeça nas mãos. Isso é um pesadelo. Meus pais vão me matar quando descobrirem que estou sendo questionado sobre uma arma. Você não fez nada errado. Eles vão descobrir isso. Vão, porque agora parece que sou a única pessoa com acesso ao seu telefone e ao seu armário.
Ele tinha razão, não tinha pensado em como isso parecia ruim para ele. Quem quer que tenha armado isso foi esperto. Usou meu telefone, minha combinação de armário, criou um rastro que levava ao Kaique. A porta do escritório da orientação abriu e uma das garotas do primeiro ano saiu. Os olhos dela estavam inchados de tanto chorar. Ela nos viu e congelou. Eles me liberaram, ela disse baixinho. Não sei quem fez, mas não fui eu. Ela saiu antes que pudéssemos responder. Isso significava que sobravam 4 suspeitos: Priscila, Leonardo, David e a outra garota do primeiro ano. A menos que a polícia estivesse errada. E nenhum deles tinha trazido a arma. A menos que fosse outra pessoa completamente. E a mochila verde era uma pista falsa. Minha cabeça doía tentando juntar isso. As mensagens ameaçadoras sugeriam que alguém estava me observando. Alguém que não queria que eu investigasse. Isso significava que a pessoa ainda estava no campus, ainda livre. Ainda armada, o segurança Souza apareceu na porta. Caio, Kaique, sala de conferências. Agora seguimos ele de volta. A sala de conferências estava mais lotada agora. Diretor Carvalho, delegada Voz, segurança Silva, 2 policiais uniformizados a mais que não tinha visto antes, e um homem de terno que se apresentou como promotor Ferreira. Isso estava ficando sério. O promotor Ferreira sentou na nossa frente. Rapazes, temos uma situação. Alguém trouxe uma arma de fogo carregada para a escola, hoje em uma mochila verde. Revistamos 5 dos 6 suspeitos. Todos liberados, sobra um. Ele fez uma pausa para efeito. David recusou consentir uma busca, o que é direito dele, mas também faz dele nosso principal suspeito. Estamos obtendo um mandado agora. Mas isso leva tempo. Enquanto isso, David está num escritório supervisionado. Ele não pode sair do campus. E não pode acessar o armário dele. O promotor Ferreira se inclinou para a frente. É aqui que vocês dois entram. Ambos tiveram contato com David, Caio, você teve aulas com ele. Kaique, você está no mesmo horário de educação física dele. Precisamos saber qualquer coisa que possam nos contar sobre ele. Amigos, redes sociais, mudanças de comportamento, qualquer coisa que possa nos ajudar a entender por que ele traria uma arma para a escola. Pensei no David, quieto, fones sempre ligados. Sentava no fundo de todas as aulas. Nunca tive uma conversa real com ele, não o conheço, admiti. Estamos nas mesmas aulas há 2 anos, mas nunca conversamos. Kaique acenou. Mesma coisa. Ele fica sozinho, nunca causa problemas, nunca participa de nada. A delegada Voz pegou o celular e nos mostrou o perfil de mídia social do David. Era vazio, sem posts, sem fotos, apenas uma foto de perfil padrão. Ele é um fantasma online, sem pegada digital. Isso é incomum para um adolescente. Ela estava certa.
Todo mundo da nossa idade vivia online. O fato do David não viver era estranho. O promotor Ferreira se levantou. Ok, é o seguinte. Vamos trazer David de volta para outra rodada de questionamento enquanto esperamos o mandado. Vocês dois vão ficar aqui caso precisemos de mais informações. Seus pais foram chamados, estão a caminho. Minha mãe estava vindo. Isso significava que era realmente sério. Ela trabalhava a 40 minutos de distância e nunca saía cedo. O que parecia enjoado. Os pais dele eram rígidos. Isso ia ser ruim para ele, mesmo não tendo feito nada errado. Ficamos sentados em silêncio esperando. 20 minutos se passaram. Depois 30. Finalmente, a porta da sala de conferências abriu e o segurança Souza trouxe David. David parecia diferente. Seus fones tinham sumido. As mãos dele estavam algemadas na frente. O rosto dele estava em branco, completamente sem emoção. Ele sentou na cadeira na nossa frente sem fazer contato visual. A delegada Voss sentou ao lado dele. David, o mandado para seu armário vai chegar em aproximadamente 15 minutos. Você pode tornar isso mais fácil para você consentindo a busca agora. Nos conta o que tá na sua mochila. Nos conta por que você trouxe. David não disse nada, ele olhou para a mesa como se estivesse olhando através dela. A delegada Voss tentou de novo. David, trazer uma arma para a escola é sério, mas sua idade trabalha a seu favor. Se você cooperar. Se explicar por que sentiu que precisava de proteção. Ou estava com medo, ou qualquer razão que teve, isso te ajuda. Ficar em silêncio só piora. David finalmente falou. Sua voz era quieta, monótona. Quero um advogado. O promotor Ferreira suspirou. Esse é seu direito. Entramos em contato com seus pais. Eles estão trazendo um advogado. Até lá, você não será questionado mais. Levaram David para fora. Kaique e eu ficamos sentados ali em silêncio atordoado. David tinha pedido um advogado. Isso parecia uma admissão de culpa. Por que você pediria um advogado a menos que realmente tivesse feito algo errado? Mas tinha algo no rosto dele. Aquela expressão em branco não parecia culpa, parecia resignação, como se tivesse esperado que isso acontecesse. Como se estivesse esperando por isso. Minha mãe chegou. Primeiro, ela entrou na sala de conferências e imediatamente me abraçou. Você tá bem? O que tá acontecendo? Eles disseram algo sobre uma arma. O diretor Carvalho explicou a situação. O rosto da minha mãe passou por choque, medo e raiva. E vocês revistaram o Caio? Vocês suspeitaram do meu filho? Todo mundo com uma mochila verde foi questionado. Senhora Ribeiro, precisávamos eliminar todas as possibilidades, mas ele está liberado. Completamente liberado. Sim, Caio não é um suspeito. O aperto da minha mãe no meu braço apertou. Então estamos indo embora. Agora, o diretor Carvalho balançou a cabeça.
Precisamos que ele fique caso tenhamos mais perguntas. Pergunta sobre o quê? Você acabou de dizer que ele está liberado. Vocês têm seu suspeito. Aquele garoto, David? Então Caio vai para casa a menos que estejam o acusando de algo. O promotor Ferreira interveio. Senhora Ribeiro, seu filho recebeu mensagens de texto ameaçadoras hoje mais cedo. Mensagens que sugerem que alguém está tentando intimidar Lou para ficar quieto. Acreditamos que Caio pode ser testemunha de algo que não percebe que testemunhou. Mantê-lo aqui o mantém seguro. E nos dá tempo para investigar essas ameaças. Minha mãe olhou para mim. Mensagens ameaçadoras? Caio. Mostrei meu telefone para ela. As mensagens. O rosto dela ficou branco. Meu Deus. Ela se virou para o promotor Ferreira. Vocês precisam encontrar quem mandou essas. Meu filho tá em perigo. Os pais do Kaique chegaram minutos depois. O pai dele era alto e imponente. A mãe dele se movia com gestos rápidos e precisos, que mostravam sua agitação. Eles tiveram reação similar à minha mãe, raiva de que Kaique estava sendo tratado como suspeito, alívio de que tinha sido liberado. Medo sobre o que isso significava. A sala de conferência estava ficando lotada. 6 adultos mais Kaique e eu mais a equipe policial. O diretor Carvalho sugeriu que mudássemos para a biblioteca, mais espaço, mais privacidade. Nos realocamos e sentamos ao redor de uma das mesas grandes geralmente usadas para projetos em grupo. Isso parecia surreal, como uma cena de um drama policial de TV, exceto o que estava acontecendo comigo, na minha escola, na minha vida real. O segurança Souza entrou com uma atualização, o mandado chegou. Estamos revistando o armário do David agora. Todos esperaram 5 minutos que pareceram horas. Então Souza voltou, o rosto dele estava sombrio. Encontramos uma mochila verde. Dentro tinha uma arma 9mm carregada, 15 balas no pente, uma na câmara. Minha mãe ofegou, a mãe do Kaique colocou a mão sobre a boca. Eram muitas balas. Isso não era proteção. Isso era planejar algo terrível. O promotor Ferreira se levantou. Onde está David agora? Sob custódia. Estamos processando ele por trazer uma arma para a propriedade escolar. Os pais e o advogado estão com ele. A delegada Voz olhou para mim. Caio, preciso que você pense muito cuidadosamente. David alguma vez disse algo pra você sobre se sentir ameaçado? Sobre ter problemas com alguém? Sobre querer machucar alguém? Pensei em todas as interações que tive com David. Não foram muitas. Passar nos corredores, sentar perto um do outro na aula, nada significativo, não. Nunca conversamos sobre nada pessoal. Ele era só quieto, sempre com fones. Acho que nunca ouvi ele falar mais que algumas palavras por vez. Ela acenou. E os amigos dele? Você já viu ele com alguém? Não, não.
Ele estava sempre sozinho. Isso tornava pior de alguma forma. Um garoto sozinho com uma arma carregada e 16 balas. Kaique falou: espera, teve uma coisa na educação física umas 3 semanas atrás. David se envolveu numa discussão com os caras. Não lembro sobre o quê, mas lembro de achar estranho porque David nunca falava com ninguém. E de repente ele estava gritando com esses caras. A delegada Voz se inclinou para frente. Quem? Que caras? Tiago Martins e os amigos dele. São do terceiro ano do time de futebol. Eles mexem com as pessoas às vezes, coisa típica de valentão. A delegada Voz escreveu os nomes. O que aconteceu durante essa discussão? Não sei, né? Tava do outro lado da quadra. Quando prestei atenção, o professor já estava separando. Todo mundo foi mandado para o vestiário mais cedo. Essa era informação nova. David tinha se envolvido em confronto com Tiago Martins. Tiago era exatamente o tipo de cara que tornava a vida um inferno para garotos como David. Grande, popular, cruel quando queria, eu já tinha visto ele empurrar calouros contra armários, roubar comida das pessoas no almoço, comportamento de valentão padrão, que de alguma forma nunca metia ele em problema de verdade, porque era bom no futebol, e o pai dele doava dinheiro para a escola. Se Thiago tinha como alvo o David, isso podia explicar por que David sentiu que precisava de uma arma. Não justificativa, mas explicação. A delegada Voz já estava no telefone ligando para alguém. Preciso do Tiago Martins e seus associados tirados da aula. Agora, 10 minutos depois, Tiago entrou na biblioteca com dois dos amigos dele. Eles pareciam confusos, não assustados. Tiago viu todos os adultos e sua expressão mudou para preocupação. Que está acontecendo? O diretor Carvalho apontou para eles sentarem. Eles sentaram. O promotor Ferreira assumiu. Tiago, precisamos perguntar sobre David, especificamente sobre um incidente na educação física 3 semanas atrás. Pode nos contar o que aconteceu? Tiago olhou para os amigos, depois de volta para Ferreira. Não sei do que vocês estão falando. Você se envolveu numa discussão com David Ju. O professor separou. Isso soa familiar. Tiago deu de ombros, aquilo. Não foi nada. Só David sendo esquisito. Explica esquisito, a delegada Voz disse. O tom dela era cortante. Tiago se mexeu desconfortável. Ele me acusou de pegar as coisas dele do armário. Disse que eu estava mexendo com ele. Mas eu não estava. Nem sei a combinação do armário dele. Que coisas ele disse que você pegou, não sei. Ele estava todo alterado sobre a mochila dele ou algo assim. Disse que alguém tinha colocado algo nela, mas eu não fiz nada. O professor mandou nós dois nos acalmar. E foi isso. Kaique e eu trocamos olhares. David tinha acusado Tiago de plantar algo na mochila dele 3 semanas atrás. E hoje David tinha uma arma na mochila dele. Isso não era coincidência. O promotor Ferreira se inclinou para frente.
Tiago, você ou algum dos seus amigos colocaram algo na mochila do David em qualquer momento? Não, juro, nem falamos com aquele garoto. Ele é solitário, fica sozinho. Não temos nada a ver com ele. Um dos amigos do Tiago falou: na verdade, Tiago, lembra do Halloween? Você pegou a mochila daquele garoto de brincadeira? Fez ele te perseguir. O rosto do Tiago ficou vermelho. Aquela não era a mochila do David. Era assim, era verde. Você pegou ela do chão durante o almoço e ficou correndo com ela antes de devolver. Tiago parecia encurralado. Foi só brincadeira, devolvi. Não aconteceu nada. A delegada avó se levantou. Então você teve acesso à mochila do David. Você pegou. Por quanto tempo? Tipo 2 minutos. Talvez 3. Foi só uma brincadeira idiota. Pra onde você levou? Só pelo refeitório. Depois lá fora por 1 segundo. Aí. Devolvi. Ela ficou fora da sua vista durante esses 2 ou 3 minutos? Tiago pensou nisso. Bom, passei ela pro Marcos segurar enquanto pegava meu celular. Mas foi tipo 10 segundos. Marcos, um dos amigos do Tiago, acenou. É, Tiago me deu ela. Mas não fiz nada. Só segurei. Onde você estava quando ele te passou? Lá fora, perto da entrada da quadra, tudo se encaixou. A mensagem de texto mencionava encontro perto da entrada da quadra. Tiago tinha levado a mochila do David para fora perto da entrada da quadra. Alguém tinha usado aqueles poucos minutos para plantar algo. Talvez não a arma, talvez outra coisa, mas estabeleceu que a mochila do David tinha sido comprometida. Que alguém teve acesso sem ele saber. A delegada voz já estava fazendo ligações em minutos, mas polícia chegou. Tiago e os amigos foram separados e questionados individualmente. Os celulares deles foram confiscados, os armários revistados. O escopo da investigação estava se expandindo além do David. 2 horas depois, o promotor Ferreira chamou todo mundo de volta. A biblioteca tinha virado central de comando para essa investigação. Ele parecia cansado. É o que sabemos. Tiago Martins pegou a mochila do David no Halloween como brincadeira. Durante o tempo que Tiago teve posse dela, várias pessoas tiveram a oportunidade de acessá-la. Tiago diz que passou a mochila para Marcos Pereira, que segurou por aproximadamente 30 segundos. Marcos diz que colocou ela no banco enquanto amarrava o tênis. Durante esse tempo, estava desacompanhada. Vários alunos estavam naquela área. Estamos puxando imagens de câmeras de segurança agora. Ele continuou. David manteve silêncio apesar de encontrarmos a arma no armário dele. O advogado dele está argumentando que David nunca tocou naquela arma, que alguém plantou na mochila dele e ele não sabia que estava lá até revistarem hoje. O problema é que não temos como provar isso de qualquer forma sem evidência. Minha mãe levantou a mão. E as digitais na arma, sendo processadas agora.
Resultados vão levar alguns dias. Mas se David nunca tocou nela, não terão nenhuma digital. Ou, se ele manuseou mesmo que uma vez, as digitais dele estarão nela. E a defesa dele desmorona, Kaique falou. Mas ele pediu advogado imediatamente antes de vocês acharem a arma. Isso parece que ele sabia que estava lá. O promotor Ferreira acenou. Esse é o argumento da acusação, que seu pedido imediato por advogado indica consciência de culpa. Mas o advogado dele está argumentando que um adolescente assustado pedindo proteção legal é razoável independente de culpa ou inocência. Era uma área cinzenta legal. David podia ser culpado, ou podia ser inocente e apavorado. Não saberíamos até os resultados das digitais voltarem. Enquanto isso, David estava sob custódia policial. A escola estava em lockdown. E 6 donos de mochilas verdes tinham sido pegos no fogo cruzado. A delegada Voss recebeu uma ligação. Ela escutou. Sua expressão mudando. Ela desligou e se virou para o grupo. Imagens de segurança do Halloween acabaram de chegar. Estamos revisando agora. Esperamos enquanto ela assistia algo no tablet. Os olhos dela se movendo de um lado para o outro, acompanhando o vídeo. Então ela parou, rebobinou, assistiu de novo. Ela olhou para cima. Temos algo? Caio, preciso que você olhe isso. Ela me passou o tablet. O vídeo mostrava a área perto das portas da quadra. Carimbo de data e hora. Halloween. 12 horas e 43. Vi Tiago correndo com uma mochila verde. Vi ele passar para Marcos. Vi Marcos colocar no banco. Então vi outra pessoa. Uma figura de capuz passou. Parou, ajoelhou como se estivesse amarrando o tênis. Mas as mãos foram para dentro da mochila só por um segundo. Então levantou e foi embora. A delegada Voz pausou o vídeo na figura de capuz. Você reconhece essa pessoa? Estudei o quadro. A pessoa estava usando um moletom preto e calça jeans. Porte médio. Podia ser qualquer um. Não, não dá para saber quem é. Ela avançou o vídeo quadro a quadro. A pessoa virou levemente e o capuz escorregou apenas o suficiente para mostrar parte do rosto. Meu estômago caiu. Eu conheci aquele rosto. É o Leonardo. Leonardo, do refeitório. O jogador de basquete que foi questionado com a gente, a delegada Voz, acenou devagar. Era o que eu achei também. Leonardo Santos. Ele foi uma das 6 pessoas com mochilas verdes. Tudo estava se conectando. Leonardo tinha plantado a arma na mochila do David. Mas por quê? O que Leonardo ganhava ao incriminar David? A delegada Voz já estava mandando policiais procurarem Leonardo. Ele devia estar em aula, em algum lugar. Ou talvez tivesse fugido quando percebeu que a investigação estava chegando perto. 5 minutos depois, policiais voltaram de mãos vazias. Leonardo não estava na aula. O professor do último tempo não tinha visto ele. O armário dele estava vazio. Ele tinha saído do campus.
O promotor Ferreira xingou baixinho. Emita um alerta. Leonardo Santos. 17 anos. Porte médio. Visto por último usando uniforme de basquete. Ele é um risco de fuga e potencialmente armado. Potencialmente armado. Espera, vocês acham que Leonardo tem outra arma? Temos que assumir que sim. Se ele plantou uma arma na mochila do David, pode ter outras. E se tá fugindo, tá desesperado. Pessoas desesperadas fazem coisas perigosas. Minha mãe me puxou pra perto. Caio não tá ficando aqui. Vocês mesmos disseram que Leonardo pode estar armado. Tô levando meu filho pra casa agora. Dessa vez, ninguém discutiu. Minha mãe me levou para casa em silêncio. Quando chegamos, ela trancou todas as portas e janelas. Me fez sentar na sala enquanto ligava para o meu pai no trabalho. Podia ouvir a voz dela subindo enquanto explicava tudo. Meu pai chegou em casa uma hora depois. E nós três sentamos juntos, tentando processar o que tinha acontecido. Meu telefone tocou. O telefone temporário que a polícia tinha me dado. O nome da delegada Voz apareceu na tela. Atendi Caio, encontramos Leonardo. Ele estava na rodoviária tentando comprar uma passagem para São Paulo. Ele está sob custódia. Ele está falando. E você precisa ouvir o que ele está dizendo. Ela me colocou no viva voz. Pude ouvir a voz do Leonardo no fundo. Eu não queria que chegasse tão longe. Só queria assustar ele. David arruinou minha vida. E ninguém se importou. Ninguém fez nada. Então, decidi arruinar a vida dele de volta. A delegada Voss perguntou o que David tinha feito. Ele me denunciou por colar no semestre passado. Fui suspenso do time de basquete por 3 jogos. Olheiros de faculdades estavam assistindo aqueles jogos. Perdi minhas ofertas de bolsa por causa dele, porque ele não podia cuidar da própria vida. Então decidi ensinar uma lição para ele. A voz do Leonardo estava tremendo. Peguei a arma do meu pai do cofre dele. Plantei na mochila do David naquele dia no Halloween. Aí esperei. Ia fazer uma denúncia anônima essa semana, mas aí o diretor Carvalho descobriu de outro jeito, não sei como. A delegada Voz falou: o diretor Carvalho recebeu uma nota anônima essa manhã. Dizia que tinha uma arma numa mochila verde e que seria usada hoje. Ainda estamos tentando rastrear quem mandou aquela nota. Você sabe quem mandou? Não, não fui eu. Eu tava esperando até semana que vem. Queria que David sofresse mais primeiro. Alguém mais deve ter sabido. Teve uma pausa. Espera. A não ser que Leonardo foi ficando mais quieto, a não ser que David soubesse. E se David achou a arma semanas atrás e guardou? E se ele estava realmente planejando usar hoje? E se eu acidentalmente dei uma arma para alguém que realmente queria machucar pessoas? A ligação terminou. Fiquei sentado ali atordoado. Leonardo tinha plantado a arma para incriminar David por vingança.
Mas outra pessoa tinha mandado a dica para o diretor, e aquela pessoa sabia sobre a arma. O que significava que ou David tinha achado e contado para alguém, ou outra pessoa estava observando toda essa situação se desenrolar. De qualquer forma, tinha mais jogadores nisso do que tínhamos percebido. A delegada Voz ligou de volta 10 minutos depois. Confrontamos David com a confissão do Leonardo. David confirmou que achou a arma na mochila dele 2 semanas atrás. Ele não contou pra ninguém porque estava com medo de ser culpado por ela. Ficou carregando na mochila dele sem saber o que fazer, ia jogar fora esse fim de semana. Quem mandou a dica pro diretor Carvalho? Eu perguntei. David diz que não sabe. Nunca contou pra ninguém sobre achar a arma. A delegada Voz pausou. O que significa que outra pessoa viu ele com ela. Alguém que sabia o que Leonardo tinha feito. Alguém que decidiu que hoje era o dia de expor. A investigação continuou por dias. Leonardo foi acusado de vários crimes graves, incluindo posse ilegal de arma de fogo, roubo de arma de fogo e conspiração para fazer denúncia falsa. A carreira de basquete dele estava acabada. As perspectivas de faculdade destruídas. David foi inocentado de todas as acusações, mas o trauma da experiência tinha marcado ele. Ele se transferiu de escola na semana seguinte. Tiago e os amigos foram suspensos pelo incidente da mochila. Meu nome e do Kaique foram completamente limpos. Mas a pergunta permanecia. Quem mandou a nota anônima para o diretor Carvalho? A polícia analisou a caligrafia, rastreou o papel, verificou imagens de câmeras, nada. Quem quer que tenha mandado foi cuidadoso. Estava observando. Sabia exatamente quando intervir. 2 meses depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Você perguntou quem mandou a nota. Fui eu. O armário do David era ao lado do meu. Vi ele olhando para a arma todo dia durante os intervalos, parecendo cada vez mais desesperado. Eu sabia que algo ia acontecer. Não podia ficar parado e assistir. Tentei responder, mas o número estava desconectado. Mostrei a mensagem para a delegada Voz, mas ela disse que, sem mais informação, não tinha nada que pudessem fazer. Alguém lá fora estava observando o tempo todo, viu a tragédia sendo construída e parou antes que explodisse. Um herói anônimo que salvou vidas e desapareceu de volta na obscuridade. A escola voltou ao normal lentamente. Mochilas verdes se tornaram menos comuns. O diretor Carvalho implementou novas medidas de segurança, detectores de metal, revistas aleatórias em armários, recursos de orientação. Ajudou, mas o medo permaneceu. Aquele dia nos mostrou o quão perto chegamos do desastre. Como uma brincadeira, uma vingança e um momento de acesso quase resultaram em algo impensável. Vi Priscila no corredor um dia, meses depois. Ela sorriu para mim, uma compreensão triste nos olhos. Tínhamos passado por algo juntos.
Os 6 de nós que levantamos as mãos aquele dia. Carregaríamos aquela conexão e aquele trauma para sempre. David nunca voltou para nossa escola, mas ouvi que estava melhor na nova. Leonardo passou 3 anos em centro socioeducativo antes de ser liberado com uma ficha que o seguiria para sempre. Tiago se formou e desapareceu na obscuridade. A carreira de futebol terminando sem as bolsas que esperava. E eu me formei. Fui para a faculdade, segui em frente. Mas nunca esqueci o dia que o diretor Carvalho invadiu o refeitório gritando sobre mochilas verdes. O dia que aprendi que acaso aleatório e lugar errado, hora errada, podiam transformar qualquer um em suspeito. O dia que aprendi que heróis nem sempre se revelam. E às vezes justiça é mais quieta do que esperamos. Às vezes é apenas uma nota anônima mandada no momento exato, por alguém que se importou o suficiente para agir. Obrigado por assistir até o final.